Olá, pessoal. Mais uma caraminhola de meu adolescente. Assim, eu não programo muito, né? A coisa vem um pouco intuitiva. E a cada semana eu peço alguma coisa assim que dê um sentido. Enfim, eu estou percebendo uma certa continuidade nesses meus textos. E eu estou até achando interessante, porque a experiência de ganhar uma netinha, né, uma nova vida nesse mundo e na família, veio me fazendo fazer leituras em torno desse tema, né? Então, semana passada eu li o texto do Talvez, do Aristóteles Onassis, que falava sobre como viver, né? E eu li fazendo contraponto na leitura anterior, que tinha sido sobre os dois gêmeos na barriga da mãe, conversando sobre o que há depois, depois daquele lugar, né? O que há depois daquela realidade, daquele mundo na barriga, né? Então a gente sabe que após o tempo na barriga há uma vida, a gente nasce para a vida. E fiz também um paralelo em relação a essa vida nossa que após envelhecer e partirmos daqui, o que será o nosso depois, né? Então, fazendo esse contraponto, né, do nascer e do morrer, né, da criança com o idoso, eu me lembrei de minha mãe e eu trago hoje um escrito de minha autoria que me colocou um pouco nesse lugar, né? Quer dizer, falando de mim, percebi que falava dela. E eu, uma criança, e hoje uma adulta, uma envelhecente. Então, esses sentimentos que ficam dentro da gente, que a gente vive, muitos seres dentro de nós mesmos, né? Somos crianças, bebês, adolescentes, adultos, né? O idoso carrega dentro de si, eu li isso uma vez, né? O idoso anda curvado porque ele carrega em si um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e ele próprio, né? Então acho que isso é muito interessante, a gente ter essa visão dessa continuidade da vida. Então é isso, hoje eu trago como nossos pais. Me vejo naquele lugar de onde parece que nunca saí, menina. Tanto tempo e tanta angústia viva. Os olhos que ora viam, hoje veem através da memória. Os ouvidos que ora escutavam, hoje parecem surdos. Mas o coração que batia forte, hoje ainda dispara. Reunidos todos tão diferentes, à procura de uma fórmula mágica, de nos tornarmos apenas um. Uma voz, um modo de ser, uma única comunhão, um modelo, um padrão e muitas regras. Mas não era, nem tinha como ser. Cada um, na sua universalidade, partilhava de um único universo, tentando sobreviver do jeito possível aos turbilhões de imposições e regras. As regras metiam medo, segredo. As imposições vinham do sagrado, desagrado. O desafio era constante, militante. O perigo era a todo instante, apavorante. E então, o desejo de volta, revolta. E entre regras e submissões, e entre aceites e revoltas, e entre choros e raivas, e entre superações e decepções, entre erros e acertos, entre dramas e medos, e entre amores e desamores, e entre todos e todos os dias, e desde sempre e para sempre, entendo hoje que o medo se impôs como medida, se impôs como alerta dos limites que não deveriam ser ultrapassados e negligenciados. O medo foi o alerta vermelho do perigo de não ser amada, rejeitada. O medo foi a alavanca que mudava o rumo do rumo. O medo foi o fiel sentinela que alertava do perigo inimigo. O medo foi o tutor de mim mesma, que criei o medo
para me dar um prumo. As escolhas foram minhas e não do meu medo. O medo era forte e imponente e ainda o é. Me desafia o tempo todo, maroto. Não descansa e não me deixa descansar. Me provoca e me sufoca. E de tanto insistir, persistir, me faz entender que o medo é de não ser amada, abandonada. E lembro então, sensibilizada, da lembrança de minha mãe, que também assustada e fragilizada, já idosa e ainda com medo, assim se sentia na vida, menina, e próximo de sua morte, dizia, ela não me amava. Então, ela já idosa, minha mãe, né, que viveu tantas coisas, tão independente, tão autônoma, enfim, ela também tinha medo. Quem não o tem? Então, fica esse pensar aí também, essa aprendizagem para a gente se entender, se aceitar e procurar sempre olhar o outro, principalmente o idoso, com seu universo também, com seus medos, suas inseguranças, sua sensibilidade, né? Enfim, tudo de bom para vocês, boa semana, caraminhola de uma envelhecente, até semana que vem.